time do Internacional perde pro Atlético Mineiro e agora vai para a parada FIFA na zona de rebaixamento. Qual foi o grande problema? Onde que tudo começou? Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. O Inter hoje foi escalado com Antony, Brian Aguirre, Juninho, Ramon, Bruno Henrique, Ronaldo, Thiago Maia, Tabata, Wesley e Borré. Aí, no segundo tempo, o Roger Machado até coloca o Gustavo Prado, coloca o Iago Noal, coloca o Diego Rosa, porque aparentemente o Ramon acabou passando mal ali. Ele termina o jogo com Valência e Ricardo Matias. E o Valência ele meio que flutua. Uma hora o Valência tá na ponta direita, outra hora tá na ponta esquerda, outra hora tá entrando na área, outra hora tava no meio campo tentando buscar jogadas. Acho que o Inter só teve de bom nesse jogo os primeiros 20 minutos ali, primeiros 15. E o Atlético Mineiro, nas suas chegadas em contra-ataque, conseguia achar espaço muito fácil. E o Atlético Mineiro consegue abrir o placar, fazer 1-0. O Inter é um time que, quando as coisas saem do seu controle, ele se perde emocionalmente de uma forma incrível. E aí eu acho que no resto do primeiro tempo e até no segundo tempo a gente vê uma dificuldade de criação muito grande do Inter. Tanto que tem que terminar com o Valência, com o Ricardo Matias, com vários atacantes tendo entrado. Acho que o Roger Machado mexe mal no time, tá? O Inter teve no jogo só 3 chances perigosas ali no segundo tempo e 2 foram de bola parada. E a única que foi de bola rolando foi um chute do Borré que não deu em nada. Chutou ali o Everson. O Ederson fez ali, o Everson fez uma defesa, mas, sabe, faltou. Era um Inter que a gente via que não sabia criar. A gente não viu pontas, a gente não viu nenhum jogador do Inter esticando o jogo, a gente não viu nenhum lateral do Inter subindo, a gente não viu nenhuma ponta do Internacional. Wesley ali. Wesley só patifou o jogo, só cavou falta em alguns momentos. Quantos lances que o Inter foi atacar e aí o jogador passa para correr e para receber e o cara que era para receber o passe não recebe, porque parecia que não sabiam nem o que estavam fazendo, falta comunicação e chuveiro para a área. Esse foi o Inter. Eu vou resumir isso só em 2 minutos, porque para mim não começa hoje isso. Tá? O Inter perde por 2-0, o Atlético Mineiro em contra-ataques conseguiu ser mais perigoso do que o Inter no jogo todo, e o Atlético Mineiro vence. Por que eu tô fazendo isso? Porque para mim, eu acho que é muito pouco só falar do jogo de hoje. Eu acho que o jogo de hoje ele é a cereja do bolo. O jogo de hoje ele abre a margem para outros debates, só do que foi a partida hoje, tá? Mas vamos lá, eu acho que nas próximas semanas eu vou fazer alguns vídeos, porque cada desses tópicos dá pra fazer cada um vídeo de 10 minutos. Mas vamos lá. O Inter começa muito bem o ano, tá? O Inter tem um final de ano passado muito bom, o Roger recupera o time tem 16 partidas invictas, e a gente disse que se o Roger tivesse chegado em janeiro, o time estaria diferente, tudo estaria perfeito, parecia que o Inter estava no céu e só não foi campeão brasileiro porque o Roger chegou 3 rodadas atrasado. De tão bom que estava o Inter chegou a ser considerado o melhor time daquele final de ano ali, o melhor time do Brasil naquele final de ano ali pelo desempenho, né? O problema é que o Botafogo estava muito à frente. Aí o Inter começa o gauchão, e eu falei isso e repito, a gente fez uma Copa do Mundo aqui, não adianta dizer que não. Esse gauchão ele foi considerado uma Copa do Mundo. Esse gauchão era desde a primeira rodada dirigente do Grêmio e dirigente do Inter, um na entrevista, outro nas redes sociais, ex-dirigente do Grêmio indo pra rede social, narrativas aqui, narrativas ali, polêmicas de arbitragem todo o jogo. Era uma loucura, uma briga, né? Olha, tava o Inter fazendo de tudo porque tinha que ganhar aquele gauchão, e acho que tinha mesmo. E a gente falou por várias vezes que tanto em campo quanto fora de campo o Inter administra bem o gauchão. Tá, o Inter é campeão gaúcho. E aí eu quero fazer o paralelo com o Barcelona. Por quê? Entenda. O Barcelona era líder de La Liga e foi campeão de Copa do Rei. O Barça é campeão da Supercopa da Espanha em janeiro. E o Hansi Flick diz, ele comemora... Sabe quanto tempo durou a comemoração do Barcelona na Supercopa da Espanha? 1 dia. Goleia o Real Madrid, é campeão da Supercopa da Espanha e a comemoração durou 1 dia. Depois já estava brigando por tudo de novo. Sabe? O Barcelona foi campeão da Copa do Rei, ganhando do Real Madrid no final de semana. Sabe quanto tempo demorou essa comemoração? 2 dias no máximo. Sabe por quê? Porque no outro final de semana já tinha a La Liga pra ganhar. É lógico que eu não posso comparar o Barcelona com o Inter, porque o Barcelona tem um grupo muito maior e melhor, tem um treinador muito maior e melhor, né? Eu não vou comparar, são 2 planetas diferentes. Mas o que eu quero dizer é que nas suas limitações, o Inter poderia ter feito o mesmo.
Se o Inter tivesse comemorado o Gauchão por uma semana, um dia, beleza. E foca agora. Só que o Inter fez aquela Copa do Mundo. E acho que tinha mesmo que ganhar o Gauchão. Acho que aí a gente entraria num outro debate, que hoje sim o Gauchão parece ser, há uns 6 anos aí, a única coisa ganhável para a dupla Grenal. E aí eu coloco Inter e Grêmio nessa caixa. Mas assim, o Inter fez essa Copa e não voltou mais. Né? Não voltou mais pro ano. O Inter tem aquela primeira rodada que empata com o Flamengo. Aí, beleza. Mas assim, Copa do Brasil. Pra mim o Inter passou porque pegou o Maracanã, com todo respeito ao Maracanã. Mas pra mim o Inter passa porque pega um adversário que não conseguiu dar chute a gol no Inter. E acho que o Inter ainda passa jogando muito mal o primeiro jogo. Se o Inter já pegasse o Fluminense na fase anterior, já tinha caído da Copa do Brasil. Ou se pegasse um time ali da Série B, já tinha caído da Copa do Brasil, tá? Libertadores. Aí entra os poucos relances assim do Inter da temporada. Os poucos momentos de brilho do Inter na temporada. Porque daí o Inter, quando, né, com a corda esticada, quando apertou a coisa, quando a água subiu no pescoço, aí jogou. Que foi lá contra o Bahia, apenas até, tá? Porque contra todos os times o Inter teve uma má partida. Jogou mal contra o Bahia, jogou mal contra o Atlético Nacional, chegou a jogar mal contra o Nacional, mas no Uruguai jogou bem, tá? No Uruguai só jogou bem. E aí conseguiu ganhar do Bahia e contou com a ajuda do Nacional para terminar líder do grupo. Mas também foi uma campanha onde o Inter passou aqui, tá? Aqui. Mas passou, beleza. Eu tava vendo uma entrevista num programa esportivo do Olavo Bisol, vice do Inter, onde ele dizia que o Inter cumpriu seus objetivos na Copa do Brasil e na Libertadores, porque se classificou. Só que o Brasileirão foi o que o Inter não conseguiu cumprir o seu objetivo, porque tá aí, né? Tava em chances de zona de rebaixamento. E de fato, para mim, se o Inter tivesse parado, ganha o jogo hoje ou empata o jogo contra o Galo, a parada seria boa pro Inter, porque o Inter ia poder se reestruturar. Porque o Inter perde muitos jogadores. Olha só quantos jogadores o Inter não tem agora lesionados, tá? Rocher, o Gabriel Mercado, o Inter já sabia em janeiro, mas eu poderia mencionar Gabriel Mercado, Bruno Gomes, Cleiton Sampaio talvez não vou citar porque ele é reserva, mas poderia. O Bernabei, o Fernando aí perde pro ano, né? Eu não sei se eu cito Borré e Valência, porque cada um ficou lesionado por um tempo, mas talvez poderia também. O Vitinho e o Carboneiro, que pareceram ser muito bons, né, no gauchão, e iam ajudar muito o clube, também o Inter perdeu lesionado. É compreensível que o Inter perde, e se o Inter tivesse todos eles à disposição, em seu melhor nível, o Inter poderia estar aí brigando, porque eram por esses motivos que o Inter era colocado, como depois de Flamengo e Palmeiras, entre esses times que brigariam por fora, ou talvez melhor. Só que o Inter perde esses jogadores, e eu acho que o Inter se administra mal. Tá? Eu acho que o Inter administrou mal a perda desses jogadores, não conseguindo repor. Com o que tem aí parece que é muito limitado. E aí eu acho que a postura do time por muitas vezes foi ruim. O planejamento foi ruim, porque uma coisa é tu priorizar Copas, outra coisa é tu... parece que o Inter usou aquele... Né, tá, mas nós passamos nas Copas para tapar esses problemas do Brasileirão, porque agora os problemas do Inter também são táticos, físicos. A condição física do Inter é muito ruim. Tá? Não sei se o Thiago Maia, porque sentiu na partida hoje, outra preocupação. Então, o Internacional que perde muitos jogadores lesionados, é um Inter que a gente vê que sem questão de qualidade. Ok, tu não tem o Rocher, tu não tem o Bernabé, tu não tem o Mercado, tu não tem o Bruno Gomes, tu não tem agora o Fernando. O time cai muito. Só que agora vai precisar repor, vai precisar planejar. A condição física tá muito ruim. A gente tem aí um time inteiro de lesionados. E aí, pra mim, entra no tático, né? O Roger parece que não encontrou os problemas defensivos, não encontrou soluções para problemas defensivos. A gente vê que o time continua vazando muito. O time continua vazando, em bola aérea, o time continua marcando mal. Hoje o gol ali que o Inter toma é uma marcação muito ruim. Mas é um time também que sofre para atacar. O Wesley, que foi muito bem na temporada passada, nessa temporada não tá jogando nada. O Valência não joga nada, não dá nenhuma resposta. O Borré é insuficiente. O Ricardo Matias, que tá ali, parece ser o melhor, mas ele não tem apoio, é mal também ali. Tipo, o Ricardo Matias é bom, mas o Ricardo Matias ia fazer o que hoje? Não adiantou, o Ricardo Matias foi mal escalado hoje, num contexto ruim, tá? É até um pecado analisar aqui o Ricardo Matias pra partida de hoje, tá? O Bruno Henrique começa uma temporada mal, até o próprio Bernabé, que tava muito bem ano passado, começa mal, mas daí ele não joga, Ramon não é suficiente pra ficar no lugar dele.
O Aguirre nunca foi suficiente para ficar no lugar do Bruno Gomes. E o Roger, taticamente, não encontra soluções. Porque o Inter, toda vez que o Inter... Cara, teve lances que o Inter saiu jogando hoje. O Inter não conseguiu seguir porque o Inter perdia a bola. O Inter conseguia tentar quando roubava a bola, mas sair jogando, o Inter não sabe sair jogando. E outra, me digam que lances que o Inter teve chutes, onde a bola foi trabalhada ali entre meio campo, lateral, e o atacante recebeu e chutou. Ou driblou e chutou. Que lances? Das 3 chances perigosas que o Inter teve, 2 foram de bola aérea. E 2, não sei se uma não foi cruzamento. Não, mas eu acho que as 2 foram de bola parada. Uma de escanteio e a outra de falta. Então, cara, o Inter não sabe trabalhar jogo. O Inter não sabe jogar com os pés. O Inter não sabe jogar com a bola no chão. E isso, há muito tempo. Prova disso era contra a Juventude, mas a gente tapou aquilo porque o Inter ganhou. Não, mas o Inter fez 3 gols de bola parada, o Inter tá fazendo muito gols de bola parada, mas gol de bola parada conta também. Só que aquelas vitórias taparam esse problema, que pra mim entrou hoje. Cara, hoje o Inter não teve nenhuma jogada a chão, tá? Então, taticamente, o time do Inter tá mal. O Internacional tem muitos problemas defensivos, o Inter tem problemas pra atacar, o Inter tem problemas porque não sabe jogar com a bola no chão. E perder o Fernando, quando não tem Alan Patrick, e a perda desses jogadores tipo Bernabé, esses jogadores cruciais e titulares, o time do Internacional sucumbe. O time do Internacional não tem reposição e perde muito em criação. E vira um amontoado dentro de campo que acha que o gol vai vir num bate-rebate. E o Roger não encontra soluções para tudo isso. No anímico da Alessandro também, o time simplesmente entra desligado. Em muitas partidas só acorda quando sai perdendo, aí começa a atacar, aí começa a jogar. Talvez não foi o caso hoje, porque começou atacando, mas quando tomou o gol, se apagou, né? Só voltou um pouco no segundo tempo, mas todo perdido. Então, para mim, tem sim na conta do Roger, tem muito sim na conta do Alessandro, Paulo Paixão na questão física e o mau planejamento. E para mim, o Inter não foi bem administrado emocionalmente. O Inter não foi administrado no pós-gauchão. O pós-vitória do gauchão é mal administrado. O pós-vitória do gauchão não seguraram, né? Então, pra mim, a parada, se o Inter tivesse empatado ou tivesse vencido hoje, a parada seria boa pra um time que não tá jogando nada. Tá? Pra um time que não vem jogando nada e que vem sendo uma grande decepção, que é o Inter, a parada seria muito boa. Tá? Por quê? Porque ia dar tempo de ajeitar os problemas defensivos, ia dar tempo de ajeitar o ataque, ia dar tempo de tentar ajeitar a condição física. Caso não ajeitasse, aí ia ter que ser o mais extremo, acho, porque daí ia acabar caindo nas Copas e tudo mais. Uma vez que o Inter para na zona de rebaixamento, ainda que a parada seja boa, porque se tivesse jogo domingo agora, o problema ia continuar, e até é bom que o Inter fique um mês sem jogar, né, pro Roger ajeitar esses problemas. O problema é que é como se agora todo dia que o Roger fosse ir lá treinar no CT, tivesse uma placa escrita Z4. Vai ser debatido nos programas de rádio, nos programas de TV, nas rodas de conversa da torcida, nos grupos de WhatsApp na torcida, aqui nesses canais do YouTube, nas páginas de Instagram, todos os dias, até o primeiro minuto do primeiro jogo no retorno. Mais do que enfrentar o Flamengo na Libertadores, que hoje o Inter não tem nenhuma condição de passar. Mais uma vez, talvez por esse lado é boa parada. Mais do que ter que enfrentar um bom time do Fluminense. É parar na zona de rebaixamento. O Inter não entra na zona de rebaixamento desde 2022, com o Miguel Ángel Ramírez, né? Então, assim, é muito complicado, tá? É muito complicada a situação. Olha, a situação ela é bem ruim, tá? Bem ruim mesmo, bem delicada, porque um time grande na zona de rebaixamento é o que pode faltar aí pro jogador não querer. Aí começa, não pode deixar atrasar nada. Se deixar atrasar, aí pode querer começar a seguir uma cartilha. Ainda não acredito que o Inter vai brigar pra não cair, tá? Mas assim, agora ficou bem difícil, tá? Sobre o Roger, tá? Eu concluo o vídeo sobre o Roger. Teve um torcedor do Atlético que me perguntou se o Roger tinha chance. Eu não acredito que tem chance de cair, tá? Por quê? Porque o Roger, eu acho que ele ganha um crédito pelo que ele já fez. O Roger, ele é da aldeia. E o Roger, ele é da aldeia. Eu acho que se fosse um estrangeiro, um Cudê no lugar dele, já tinha caído, tá? O Roger, ele é da aldeia. O pessoal gosta do Roger e tem crédito. Mas pra mim, talvez o principal ponto que pega é quem viria no lugar. Gente, vamos falar a verdade. O Tite não aceitaria. O Tite não aceitou o Corinthians. O Tite não aceitaria vir pro Inter, tá? Senão ele já podia ter ido pro Grêmio. Ele não aceitaria. Ia ser um Mano Menezes da vida. Não teria ter que ir atrás do seu Mano Menezes. Não caio nessa, tá? Não vai. O Tite não aceitou o Grêmio. O Tite não aceitou o Corinthians. Ele não ia vir pro Inter. Não vem. Estrangeiro, o Inter não tem condição. Nem emocional, nem a torcida tem condição de lidar com um técnico estrangeiro, tá? Então não tem quem viria pro lugar do Roger. Quem? Sabe? Não. Então por esses motivos eu ainda acho
que não a demissão do Roger. Eu acho que seria muito melhor pra ele não ter terminado no Z4, tá? Ter terminado no Z4 foi a péssima notícia pra ele, a pior coisa que poderia acontecer. E eu acho que o pós-parada, cara, se ele chega a cair da Libertadores, mas passa na Copa do Brasil e começa a jogar bem no Brasileirão, beleza, tá? Se ele cai das duas Copas, acho que pesa muito, tá? Acho que se ele cair das duas Copas e demorar pra engrenar no Brasileirão, aí eu acho que a coisa realmente... Se passa da Libertadores, aí nem entra em debate, porque daí é popeia, tá? E tem que melhorar muito pra passar na Libertadores, muito, tá? Mas até se cai na Libertadores, mas ganha na Copa do Brasil e ganha e começa a ganhar no Brasileirão, e a minha esperança tá nisso, tá? Eu acho que se cai na Libertadores, mas ganha na Copa do Brasil e passa na Copa do Brasil e começa a ir bem no Brasileirão, eu acho que isso até é o mais possível de acontecer, tá? Porque passar na Libertadores hoje é uma epopeia, mas daí eu acho que entraria pro, pelo menos parou, vai dar tempo de ajeitar. Porque qualquer coisa fora disso, aí sim, o pós-parada vai ser crucial pra isso. Mas eu acho que sobre o Roger, é muito pior pra ele parar no Z4, tá? Sobre permanência, não vai cair antes da volta, mas sobre a permanência dele é muito pior ter parado como parou agora no Z4, tá bom? É isso, pessoal, infelizmente. Essa é a última partida antes dessa parada. E a gente pode debater tudo isso que foi falado aqui no vídeo em outros vídeos e lives nas próximas semanas. Valeu!